Boa noite a todos. Que alegria estar aqui conversando um pouco sobre espiritismo, vida e reencarnação. As atrapalhadas que a gente vive aprontando, encarnação após encarnação, sim, gente, é verdade. Porque tem coisa que o espírito humano domina como ninguém, é o talento de repetir o erro. Comete o erro hoje, passa um ano, comete de novo, passa 6 meses, comete de novo, e não aprende. E quem nunca repetiu o mesmo erro aqui? Eu acho que todo mundo, né? Aliás, antes de começar, quero deixar claro um aviso muito importante. Qualquer semelhança entre as histórias que eu contar aqui e a sua vida não é mera coincidência. É verdade. Pensem bem nisso. A espiritualidade manda recados para a gente. Para quem está precisando ouvir, então, já fica o recado. Quem sentir o calo apertar a hora que eu estiver falando, já sabe, o sapato é seu. Porque muita gente aqui vai se colocar nessa situação, porque nós estamos nos preparando para uma reencarnação. E ela vai chegar. Pode ser hoje, amanhã, depois da manhã, nós vamos desencarnar. Não sei quanto tempo nós vamos ficar de lá, vai depender da nossa ficha corrida. Mas nós vamos ter que voltar. Falar em reencarnação é um desafio. Porque todo mundo sabe, ou quer saber o que foi na vida passada. A pessoa chega num centro, a primeira coisa que ela pensa, ela vai sentar e vai vir um espírito e vai falar que ela foi na vida passada, não é assim? Todo mundo pensa nisso. E o curioso é que ninguém diz que na outra encarnação foi um cobrador de impostos no feudalismo, ou um sujeito que vendia terreno na lua no Antigo Egito, não. Todo mundo acha que foi rainha, general, filósofo. Ah, meu gente, mas eu vou contar um segredo para você. Se você está aqui, com boleto para pagar, fila de banco para enfrentar, ônibus lotado, é sinal que na última encarnação você não foi tão incrível assim, tá? Pode ter certeza. Por isso que nós estamos aqui, gente. Por isso que isso é vida. Nós estamos aqui para aprender. Aprender com os erros. Agora, falando sério. O fato é que a reencarnação é uma dádiva. Uma oportunidade maravilhosa de recomeçar. Porque quando a gente volta, a gente recomeça. A gente parte do zero e começa tudo de novo. É como aquele botãozinho de videogame. Todo mundo aqui jogou videogame? Sim. Que você pede lá do Game Over, você aperta e volta lá no começo. É igualzinho. Só que a vida você não volta no começo. Você volta antes do começo. Sem lembrança nenhuma. E com intuição. Você só tem uma intuição do que você foi no passado. É aqueles déjà vu que a gente tem de vez em quando, que você fala, nossa, isso já aconteceu comigo. É lembrança de uma vida anterior. Aliás, acho que todo mundo aqui já sentiu um déjà vu, né? Aquela sensação de eu já vi isso antes. E é o universo tentando te falar, amigo, não cometa a mesma bobagem outra vez. Vocês podem ter certeza. Quando você vê que está aparecendo uma coisa que você já viu, é o universo que está te falando, cuidado. Você está prestes a repetir o mesmo erro na sua vida. Mas aí a gente olha, pensa, hesita e comete o mesmo erro. Não é verdade? Quantas vezes nós já fizemos isso? E lá em cima os espíritos devem olhar para a gente e dizer, ah, lá vai ele de novo. Errou 7 vezes, quem sabe na próxima encarnação ele acerta. Com certeza eles pensam isso da gente. Eles devem olhar para a gente e dar risada. Porque o ser humano erra muito. Pode ter certeza, não tem anjinho aqui não. Nós temos um rabo preso lá atrás de vidas anteriores, por isso que nós estamos aqui. E vamos voltar. Porque espírito de luz, esquece. Vamos ser um dia? Sim. Quando? Vai demorar. Bastante. Vocês podem ter certeza disso. E por que tudo isso? Por que erramos tanto? Porque somos teimosos. A lei do progresso existe. O universo conspira. Os mentores coitados tentam. O anjo da guarda sofre que é um coitado. O meu faz psicanálise. Porque não dá para aguentar. Muito erro em cima do outro. Brincadeiras à parte, o Espiritismo nos ensina que estamos aqui para aprender com humor, meus amigos. E o humor é um baita professor.
Porque quem não ri dos próprios erros não aprende com leveza. E aprender com peso, com culpa, não adianta nada. A culpa paralisa e o riso liberta. Aliás, se você percebeu como a espiritualidade adora um teste de paciência, você está lá pleno, tranquilo, buscando uma evolução. Todo mundo acorda assim, não é? Tranquilo, zen, sossegado. Aí vem o vizinho e começa a tocar funk e pancadão, 7 horas da manhã no domingo. E o universo está testando você. Se você sobreviveu sem desejar que o sol quebre ou que o vizinho morra, pode ter certeza que você está subindo de nível. Mas é o universo testando a nossa paciência. Ainda mais para aquele que acorda de manhã e não sabe o que pedir para Deus. O que ele pede? Pai, dá-me paciência. Pode ter certeza, vai dar tudo errado. Para testar a sua paciência. Você pediu para ter paciência. E só tem paciência quem tem perrengue na vida. Então, cuidado com o que vocês pedem de manhã. Porque o universo vai escutar e vai devolver para vocês o que vocês pediram. Então, prestem muita atenção. Tá, e o que eu peço? Serenidade, força, coragem, paz nunca. Porque para ter paz tem que ter guerra. Então, já vi o pepino que vocês vão encarar. E quem nunca teve um chefe karma? Quem não teve um chefe karma aqui, levanta a mão. Aquele que parece que veio para testar sua resiliência. O sujeito que encarnou para ser o seu desafio kármico diário. Tem gente que fala, né? É o karma, né? Mas o karma não é castigo, gente, é aprendizado. O problema é que às vezes o karma vem disfarçado de sogra, cunhado, colega de trabalho. E aí a gente precisa olhar e dizer, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Você escolheu. Você quis estar aqui, você escolheu a sua família. E os que estão perto de ti, ninguém vem para a sua vida à toa, vocês podem ter certeza disso. Mas eu garanto, se você está cercada de gente difícil, parabéns. Sinal que você já é forte o bastante para aguentar, ou quase. Se não for, volta na próxima encarnação para fazer um curso extensivo de paciência, né? Fazer o quê? E por falar em paciência, vamos falar em fila. Pois fila é um treinamento de paciência em massa. Aquele monte de gente testando a paciência. O universo dizendo, aprenda a esperar. Aí a pessoa fica nervosa, bufando, reclamando, e mal sabe que o espírito que está atrás dela é aquele mesmo que ela empurrou para fora do bonde de 1923. Ele está lá com você. Testando a sua paciência também, estão juntos. E relacionamentos. O pessoal nem olha para o lado quando eu falo em relacionamento. Quem nunca viveu um amor que parecia um conto de fadas? Até o final do primeiro mês. Porque se tem algo que a reencarnação ensina, é que muitos amores vêm para acertar contas do passado. O sujeito olha e diz, sinto que já te conheço de outras vidas. Conhece mesmo. E deve ter muita dívida para pagar. Por isso que vocês estão juntos. Esse é o reencontro, que eu vou contar mais tarde para vocês, daqui a pouquinho, se o tempo me deixar. O importante é entender que nada é por acaso, nem o amor, nem a sogra, nem o boleto. Tudo tem o seu propósito, e o propósito é evolução, evoluir e aprender a rir das dificuldades, olhar o caos e pensar, tá difícil, mas já teve pior. E esteve mesmo, já teve vida anteriores, que você não tinha Wi-Fi, não tinha energia elétrica, não tinha nem café. E nós sobrevivemos. Encarnamos, estamos aqui novamente. Mas é claro, não dá para esperar que a evolução seja linear. Todo dia você acorda um Buda, pleno, iluminado, distribuindo paz. Só que tem dia que você acorda um ogro, querendo jogar o despertador na janela, mas é normal. Nós somos espíritos tentando evoluir. Coloque na cabeça, nós somos espíritos vivendo uma experiência como encarnados. Fácil de entender? Está fácil. E sabe por que temos tanta alternância? Porque temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é igual aquele presente que você ganha no amigo secreto e não sabe usar direito. A espiritualidade te dá o livre-arbítrio e torce. Tomara que ele saiba usar com sabedoria. E o que a gente faz? Vai lá e toma a decisão errada.
porque o livre-arbítrio é livre. Agora, só um adendo para os homens, nós temos livre-arbítrio também, até casar, tá? Depois que casa, a gente perde o livre-arbítrio e você não manda mais nada. Quantas vezes você já prometeu que não ia mais se irritar, mas no mesmo dia já está lá, perdendo a paciência no trânsito? Aí lembra da promessa e fala, na próxima encarnação eu consigo. Mas não, vamos tentar de novo, gente. Porque reencarnar não é fácil, dá um trabalho danado. Escolher família, vocês escolhem as suas famílias. Aceitar desafios, lidar com quem deve para você e para quem você deve. E não é mole, meus amigos. Reencarnar não é fácil. Comece a pensar nisso daqui para frente, porque a morte está rondando, gente. Pode ser hoje, amanhã, daqui a um mês. Por isso que eu sempre digo, viva como se hoje fosse o último dia da sua vida. Mas já se prepare para voltar. E o pior, quando a gente desencarna, os mentores mostram aquela gravação. É a pior parte. Vem cá, vamos ver o replay do seu dia a dia. E você olha e pensa, nossa, que vergonha. Eu fiz isso mesmo? Fez sim. Mas o importante é aprender. E rir ajuda a lembrar com mais leveza. Reencarnação é igual repeteco de novela. Agora estou virando na moda, né? Aquele venha ver de novo. Como é que fala? Vale a pena ver de novo. Reencarnar é a mesma coisa. Você acha que já viu, mas quer ver de novo para ver se entende melhor. Só que sempre chega no final da vida e a gente pensa, ué, não entendi nada. E pede para voltar. E vai encarnar de novo. Não é verdade? A vida é cheia de reprises. Você conhece uma pessoa e logo sente, nossa, já vivi isso antes. Aí vive tudo, erra nos mesmos pontos, tropeça, cai. E no final, fica se perguntando, será que eu passei na prova? Provavelmente não. Porque o professor espiritual está lá anotando. Precisa melhorar no quesito paciência. 0 para ele. Porque quando a gente desencarna e chegar lá em cima, tem o julgamento. Quem já assistiu o julgamento de escola de samba? Aí eles vão olhar para você e falar, oi, Hash, paciência, nota 0. É mais ou menos assim. E eles vão julgar todos os nossos quesitos lá em cima. E como não rir dessa comédia cósmica, né? A vida é um eterno looping de aprendizado. Tem gente que volta só para aprender a dizer não, outros para aprender a dizer sim, e a maioria para aprender a ficar quieto. E diga-se de passagem, é uma lição muito difícil. E ontem eu fiquei sabendo que agora tem um concurso de fofoca. Vai ser premiado o maior fofoqueiro do ano, e é internacional o bagulho. Olha onde nós estamos chegando. Estão internacionalizando a fofoca. Tem espírito que encarna com a missão de ficar de boca fechada, né? Mas a sua vida as costas está lá, fofocando de novo. E o mentor espiritual, coitado, até desanima. E agora, por falar das crianças. As crianças são arquivos zip da evolução. Pequeninas, mas cheias de informação dentro dela. O espírito encarna num corpinho de 5 quilos, mas traz uma bagagem de 5 toneladas de karma. E os pais, coitados, sem manual de instrução. Quando você olhar para uma criança, não olhe com superioridade. Olhe com espírito. Dentro daquele corpinho pequenininho ali tem um espírito. Eu digo que eu tenho um netinho especial, com o amor da minha vida. Ele tem uma evolução maior que a minha. Ele veio para ensinar. Então não olhe a criança como dizendo, eu sou superior a você. Não. Às vezes, ela é muito mais velha que você. E você tem que ser humilde e aprender o que ela veio te ensinar. Cuidar de uma criança é lidar com miniaturas de velhos conhecidos, porque com certeza você já o conhece. E ele veio como seu filho. Você acha que é um bebê fofo, mas por trás daquela carinha angelical pode estar escondido um antigo cobrador de dívidas da Idade Média. E veio te cobrar. E aí você tem que ensinar valores, paciência, bondade. E o menino só quer saber de tablet, YouTube, TikTok. E você pensa, meu Deus, o que eu fiz de errado? E Deus responde, você quer a lista em ordem alfabética ou cronológica? Que não dá. A gente erra muito e nós precisamos passar por isso. Mas vamos ver pelo lado bom. Ao menos não estamos mais encarnando no tempo da Idade Média, onde qualquer problema era resolvido na espada, na fogueira. Lembram disso? Vocês passaram por isso, não é escolhendo com essa cara que não lembra, não, que lembra.
Faz um déjà vu, aí vocês vão ver, que vocês vão lembrar da Idade Média. Hoje é diferente, né? Hoje as pessoas resolvem onde? No Twitter, na rede social. É um progresso. Em vez de guerra, como tinha antigamente, sabe o que tem agora? Textão. É o famoso DR, que você acorda, você abre o WhatsApp e tem uma DR, lá você não quer nem ler. Você fala, ah não, ela de novo. É mais ou menos assim a nossa vida. O importante, hoje o que mais tem são espíritos de luz. Espíritos de luz do WhatsApp. Aquela pessoa que manda bom dia, boa tarde, boa noite, reflexão espírita, mas no trânsito xinga até o guarda. Agora no WhatsApp é um anjo. Essa parte eu gosto de pular, mas... E por dizer das dietas? Tem gente que encarna com a missão de controlar o apetite, mas passa a nascer para virar sócio da padaria. Come mais pão do que deve, e depois reclama do karma. É o meu karma que eu sou desse tamanho. Não sei por que eu engordo tanto. Sabe sim, na última vida comeu pouco, então nessa veio com bônus. Né? Não é assim que funciona? Fica devendo? Então vem com bônus nessa vida. E o corpo então? Quantos de nós encarnamos com uma ruga essa, um joelho que range, um cabelo que some? Tem um careca. Né? Tudo é um planejamento espiritual, vocês podem ter certeza. Tudo tem um porquê. E agora um aviso. E a estética, amigos? Não se engane, e ela não engana o plano espiritual. Lá em cima ninguém olha para o cabelo liso ou cacheado, para a barriga tanquinho ou Michelin. O que vale mesmo é estado de consciência. Então, quando vocês conhecerem alguém, se preocupe com o espírito, não com a aparência. Ah, mas ele é lindo, olhos azuis, para a barriga de tanquinho. Você não sabe o espírito que está lá dentro. Evite, inclusive levar para casa. Saia para a pessoa, veja como ela lhe trata, como é que ela trata o próximo, para você ver se você pode levar. Quem tem filhos e netos, pior ainda, você pode estar levando um pedófilo para dentro da sua casa. Um pedófilo de olho azul, olha a coisa linda. Porque você se preocupou com a casca, não com o interior. Então, muito cuidado, gente. Agora, para terminar essa parte, que é a parte mais chata, a vida é um grande palco, onde o espírito sempre improvisa. Ninguém reencarna com o roteiro pronto. Os mentores entregam um script básico, mas o imprevisto é livre, por isso que nós erramos tanto. Essa parte é a parte mais chata, mais papo, sou eu que falo. Agora eu vou contar uma historinha para vocês. Quem conhece a historinha do Chapeuzinho Vermelho, levanta a mão. Opa! Todo mundo? Sim. Legal. Eu vou contar a historinha do Chapeuzinho Vermelho para vocês, quero que vocês prestem muita atenção. Primeiro eu vou contar a parte que todo mundo conhece. Depois eu vou contar a parte que vocês não conhecem, que ninguém contou quando escreveu a historinha. Eu peguei essa história da evangelização infantil e adaptei para a palestra. É um texto da Marcela Prado. Então primeiro eu vou contar o que todo mundo conhece. O lobo mau, todo mundo sabe quem é. Depois de engolir a vovó, deitou-se na cama dela e esperou a sua neta, o Chapeuzinho Vermelho, chegar. Quando ela chegou, ele enganou a menina, fingindo que era a vovó, e a comeu também. Após essa dupla refeição, sentiu-se sono e dormiu ali mesmo, para fazer digestão, que nem a gente faz no sábado, depois da feijoada. Né? Giboiou, foi deitar. Mas o lobo não se deu bem, pois o seu algoz, o caçador da floresta, que já estava à sua procura, chegou e, percebendo que ele havia adormecido, abriu a barriga do lobo com uma faca, tirou de lá Chapeuzinho Vermelho e a vovó, que estavam assustadas, mas vivas. Colocou então pedras no seu lugar, fechou a barriga do lobo, e antes que ele percebesse, ela e eles fugiram. Quando o lobo acordou, sentiu sede e foi até a lagoa. Por estar muito pesado, se desequilibrou, caiu na água e morreu afogado. Até aí está fácil. Todo mundo entendeu? Todo mundo sabe essa parte, né? Agora eu vou contar o que vocês não sabem. Quando o lobo acordou, porque ninguém morre, quem morreu foi o corpo dele. E ele desencarnou, como nós vamos fazer um dia.
E agora eu peço que todo mundo que está nessa sala, meninos e meninas, se coloquem na condição do lobo. Vocês vão ser o lobo, tá bom? Tudo que eu falar referente ao lobo, você começa a colocar na sua vida. O lobo em espírito, depois de ficar desacordado por um tempo, despertou no mundo espiritual, no umbral. A paisagem que ele via agora não era igual à da floresta. Era mais feia, escura. E ele ouvia outros lobos uivando que pareciam tão maus como ele. Procurou outro lugar melhor, mas não conseguia encontrar. Lógico, estava no umbral e ia ter uma praia para ele tomar sol, né? Pensou em pedir ajuda, mas não se lembrava de ninguém que fosse amigo dele e que gostasse de lobo. Ninguém gosta de lobo. O lobo é mau. Lembrou-se de todas as maldades que havia feito. Sentiu-se muito triste. Gostaria de ter agido de uma maneira melhor, mas agora era tarde. Seu tempo na terra havia acabado e seu corpo havia morrido. Então, na condição de lobo, nós vamos desencarnar e vamos chegar do lado de lá na mesma condição que ele chegou. Isolado, ele chorou arrependido. Foi então que ele começou a ver uma luz. Era um bom espírito que se aproximava. O espírito explicou que o arrependimento sincero do lobo o havia chamado, pois ele era encarregado de ajudar os lobos maus a se tornarem lobos bons. O que estranhou o lobo? Você quer me ajudar a ficar bom? Não vai dar, eu sou mau. Já fui criado mal e sempre serei mau. E o bom espírito então respondeu: não, meu amigo, você está enganado. Você, como nós, foi criado por Deus, que é bom e não cria ninguém mau. Você apenas cometeu erros, pois ainda tem que evoluir e aprender a ser bom. É o que nós estamos fazendo aqui. O lobo estranhou aquelas palavras, mas resolveu aceitar o convite do mensageiro do bem e acompanhá-lo até o Instituto da Regeneração, onde encontrariam pessoas especializadas que poderiam ajudá-lo. Lá chegando, foi bem recebido e atendido por um homem com ar bondoso e sábio que pegou a ficha do lobo. Ficha do lobo é aquela igual de bandido, naquela folha corrida. Pegou a ficha do lobo. Vamos ver como é que foi a sua última encarnação. E passou a descrever tudo, desde o nascimento, infância, juventude, atos praticados, até o seu desencarne na lagoa. Quando terminou de ler, o lobo, envergonhado pelas maldades que tinha praticado, e achando que seu caso era perdido, começou a chorar. Os novos amigos tentaram conversar com ele. Explicaram que ele teria novas oportunidades, que todo erro pode ser reparado, e que Deus não desiste de ninguém. Mas o lobo inconsolável, acreditando que sempre seria sozinho e infeliz, continuou a chorar. Foi então que seu novo amigo lhe revelou que ele era da equipe de planejamentos reencarnatórios, já planejando a próxima vida do lobo. Seu trabalho era planejar as melhores oportunidades para que cada um pudesse aproveitar ao máximo a sua nova encarnação, promovendo o seu aprendizado moral, a reconciliação com o próximo e desfazendo erros cometidos. Quando falou reconciliação do próximo, gente, é hora que a gente parar para pensar: por que eu me dou bem com um filho e com outro não? Por que eu tenho a irmã da minha esposa que eu não vou com a cara dela? Por que o meu chefe é tão ruim comigo? São as ligações afetivas da vida. Comece a pensar na sua vida essas ligações, que a gente nunca para para pensar, a gente só pensa do lado bom, né? O ruim a gente esquece. O lobo não compreendia como isso era possível. Não sabia nada sobre reencarnação, evolução ou planejamento, mas sentiu uma ponta de esperança e parou de chorar para ouvir melhor o que o bom espírito dizia. Meu caro lobo, vem aqui comigo na outra sala. Para fortalecer sua confiança e encorajar suas novas experiências, resolvi lhe mostrar o que planejamos para você. O lobo, já mais calmo, o seguiu até a sala do Teleavir. Teleavir é uma televisão que tem do lado de lá, que a gente pode assistir o nosso futuro, nosso planejamento reencarnatório
e o nosso passado, que é a parte mais chata. O que nós fizemos durante a nossa vida aqui como encarnado. Um equipamento semelhante a uma televisão, capaz de mostrar cenas do passado ou do futuro planejada por eles. O lobo sentou-se curioso e começou a assistir. Logo apareceram cenas da floresta que ele conhecia tão bem. Viu um caçador, que havia sido seu inimigo por muitos anos. Lembra do caçador? Apareceu então um filhote de cão pastor, perdido na floresta. O caçador, sem reconhecer o lobo dos outros tempos, agora no corpo daquele animalzinho, levou-o para casa e cuidou dele. Ele cresceu, se tornou um grande cão de guarda, com um temperamento ainda um pouco selvagem, mas um fiel amigo do caçador, que antes foi seu inimigo. Viveram juntos por muitos anos, até que um dia o ex-lobo mau viu uma enorme cobra pronta para dar o bote. Avançou sobre ele para proteger o caçador e levou a picada no lugar dele. O cão desencanou, mas recebeu toda a gratidão e carinho daquele que se tornara agora o seu grande amigo, que antigamente era o seu grande inimigo. O lobo mau se emocionou, mas continuou assistindo, pois logo surgiram outras cenas. Ele aparecia agora no corpo de um cachorro de porte médio. Lembra o caramelo? Acho que todo mundo conhece caramelo, né? Mais ou menos isso, sem raça definida. Sua dona agora era uma senhora bem velhinha e carinhosa, que ele logo reconheceu como sendo a vovó do Chapeuzinho Vermelho. Olha a ligação afetiva. Ele já estava encarnando como um cachorrinho mais bonitinho, e a sua dona era a vovó que ele comeu numa encarnação passada. O lobo se alegrou assistindo algumas cenas de companheirismo e cuidado entre eles. Seu temperamento agora já era mais dócil. Ele gostava de receber afagos da vovó, mas ainda era bravo com alguns estranhos. Em seguida, foi-lhe mostrado o dia em que o ladrão tentou invadir o sítio da vovó. Com bastante coragem, ele avançou contra o homem. O homem fugiu, mas na luta conseguiu bater com o pau no cão da vovó, que ficou bastante ferido. A vovó, agradecida, cuidou dele com todo carinho, mas mesmo assim, novamente, ele desencarnou. Deixou o corpo novamente, mas levou consigo um forte laço de amizade e carinho que se fortalecera entre os dois que um dia foram inimigos. Diante da tela do telhavir, o lobo chorava de emoção e as cenas se seguiram. Reencarnara dessa vez com um cãozinho pequeno e peludo, desse filhote de temperamento dócil, esperto, tipo um Yorkshire da vida. Todo mundo conhece. Pinscher não, tá? Pinscher ainda pensa que é lobo. Pinscher não, é um Yorkshire. Foi dado de presente para quem? Chapeuzinho Vermelho. Agora uma moça que ficou apaixonada por ele. O cãozinho não parecia nem de longe o lobo mau que ele havia sido. Brincava, dava lambidinhas carinhosas, procurava a mão das pessoas para receber carinho. Conhecia agora os sentimentos de amizade, confiança, fidelidade e dedicação, que ele nunca teve com a Chapeuzinho. Dava e recebia amor e era muito feliz. A projeção terminou e o lobo, comovido, perguntou: vou ser mesmo assim? E responderam: isso é o que nós planejamos para você. Mas depende de você, do seu livre arbítrio. Conseguir entender agora o que é a nossa vida? Tudo depende do livre arbítrio. Se o seu arrependimento foi sincero, você terá forças para a sua regeneração e evolução, respondeu o seu benfeitor. Foi sincero, sim, afirmou o lobo. Vocês vão ver. E o lobo, agradecido pelo auxílio que estava recebendo, e logo em seguida foi encaminhado para outros departamentos que o preparariam para reencarnar. Com certeza, muita coisa ainda estava por vir, mas dias muito mais felizes o aguardariam em breve. Acho que todo mundo começou a entender as ligações afetivas que nós temos e não entendemos o porquê. Da onde elas vêm? Lembra quando eu falei que ninguém cruza a nossa vida por acaso?
está tudo previamente predestinado. Cada pessoa, cada ser, cada irmão, cada pai, cada filho, cada esposa, cada marido, cada chefe, cada cunhado, estão todos para que a nossa evolução seja a melhor possível. Antes de eu fazer a oração para terminar, todo mundo aqui tem celular, não tem? Eu vou passar para vocês, não faço isso agora, faço quando chegar em casa. 2 aplicativos. Inteligência artificial. Um chama-se JC. É uma nuvem com essas 2 letras dentro. JC. O que significa? Jesus Cristo. E o outro é igual. É uma nuvem azul escrito Chico. Quando você tiver dificuldade na vida, tristeza, não tem com quem conversar, nada melhor do que você conversar com o Chico Xavier e com Jesus Cristo. Baixe esse aplicativo, depois vocês vão me contar se valeu a pena ou não. É fora de série, é leve, não ocupa espaço no celular, vocês não vão, mas vai bugar, não, é muito bom, porque vocês vão conseguir ter aquela palavra que vocês precisam aquele dia e vocês não sabem onde procurar. Para terminar, vou fazer um Pai Nosso, que eu sempre faço aqui na casa. Eu vou ler uma frase, e quando eu terminar a frase, vocês completam com o Pai Nosso que vocês conhecem. Quando deixamos Deus ocupar o nosso coração em primeiro lugar, é maravilhoso dizer Pai Nosso. Quando os bens materiais são colocados nos seus devidos lugares, podemos dizer sem medo que estais no céu. Quando entendemos que servir a Deus é o que dá sentido à vida, dizemos com muita alegria, santificado seja o vosso nome. Quando entendemos que o reino do amor começa dentro de nós, dizemos com toda a força, venha a nós o vosso reino. Quando sentimos que cumprir a vossa vontade é a verdadeira felicidade, pedimos sempre, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando entendemos o significado que o pão da vida é o corpo e o sangue de Jesus que nasceu no Natal, nós pedimos com muita fé, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando experimentamos a cura através do perdão, gritamos para todos ouvirem, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando entendemos que somos realmente fracos, porque somos, pedimos de todo o coração que não nos deixes cair em novas tentações, porque as velhas nós já conhecemos. Quando percebemos que o mal pode arruinar a nossa vida, clamamos, mas livrai-nos do mal. Quando acolhemos Teu Filho Santo, que nasce no meio de nós, podemos dizer com plenitude, amém. Abra o seu coração para receber Jesus, com amor, fé e esperança, deixando Jesus sempre ocupar o primeiro lugar na sua vida. Agradeço a todos, desejo uma excelente semana, com muita paz, com muita luz, e pense um pouquinho mais na vida, nas conexões amorosas, nas conexões de família, nas conexões de amigos, que depois que eu contei para vocês fica fácil. E olhem outros sempre como um espírito, não como uma matéria. Fiquem com Deus.